Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Policial é atropelado na DF-150. Militar sinalizava um acidente quando foi atingido por um veículo. Mônica Vieira. Isso mesmo, Vitória. Ele estava ali tentando agilizar todo o processo naquela avenida para que outras pessoas não se tornassem vítimas e acabou sendo vítima em um local de acidente. Mas daqui a pouco eu volto contando os detalhes. Homem atira contra rival e causa pânico entre moradores. Na confusão, uma criança atropelada pelo veículo que dava apoio ao criminoso. Polícia Federal encontra na casa do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, documento para mudar o resultado das eleições. Michael Leão. Vitória, o texto serviria para que Bolsonaro instaurasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se de uma medida não prevista na Constituição e serviria para reverter a derrota de Bolsonaro para Lula nas eleições. A gente traz os detalhes dessa história daqui a pouco, inclusive ao vivo aqui do aeroporto de Brasília, sobre também a expectativa da chegada de Anderson Torres. Ônibus do transporte público terão embarque prioritário em todas as rodoviárias, estações e terminais do DF. A medida foi publicada no Diário Oficial e já está em vigor. Hoje é sexta-feira 13, hein? 13 de janeiro. O nosso jornal já está no ar. Um policial militar acabou sendo atropelado enquanto sinalizava o local de um acidente lá no Balão do Colorado, no fim da tarde de ontem. Ele precisou ser socorrido imediatamente e foi levado para o hospital com fraturas nas duas pernas. Quem vai trazer mais detalhes desse caso para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. Qual o estado de saúde desse policial? Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Felizmente, ele passa bem, já está na casa dele. Ele estava sinalizando a via ali na DF-150 quando aconteceu um acidente grave com vítima. Então, a PM foi ali solicitada para isolar o local por se tratar de uma região ali um pouco afastada. Ele, que faz parte ali do batalhão rural, foi até o local, sinalizou, organizou tudo e quando estava utilizando um cone para demarcar uma área onde as pessoas, os carros, não deveriam passar para trazer um pouco mais de segurança para quem estava ali no local do acidente, ele foi atingido por um motorista de 32 anos. Esse caso aconteceu ontem no final da tarde, mas ele passa bem. Como você mesmo disse, ele sofreu algumas lesões na perna, bateu a cabeça, passou por alguns exames, mas está bem. A assessoria de comunicação esteve no local, foi checar o estado de saúde dele, mas ele segue em observação mesmo estando em casa. Começou a chover um pouquinho aqui, Vitória, eu vou chegar um pouquinho para frente, senão molha o nosso equipamento. Mas o caso que aconteceu foi esse, o policial que faz parte aí da patrulha rural, ele já está em casa, teve alta, a assessoria de comunicação nos informou que está tudo bem. Teve uma vítima fatal do primeiro acidente, ele se trata do segundo acidente, né, onde ele foi atingido por um outro homem de 32 anos, que o nome não foi divulgado, devido realmente a condição da via no momento que aconteceu ali na DF-150, próximo a Sobradinho. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mônica. E ontem também teve um outro acidente grave lá na DF-230, em Planaltina. Um motociclista morreu depois de cair da moto, que provavelmente derrapou com a chuva, na pista em direção ao Morro da Capelinha. Assim que ele caiu, um caminhão que vinha na pista contrária acabou atropelando esse homem. Que tristeza, né? O motorista do caminhão não se machucou. E teve operação conjunta da Polícia Civil do DF com a de São Paulo para pegar uma associação criminosa que praticava crimes atacando sistemas bancários. Eles capturavam dados de clientes e depois tentavam extorquir os bancos para ganhar dinheiro. Parecia cena de filme. A Polícia Civil do DF, em parceria com a de São Paulo, foi hoje de manhã à casa dos criminosos para cumprir 2 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão. A operação é resultado de uma investigação que busca identificar os autores dos crimes de extorsão e de dispositivo informativo contra uma instituição bancária.
Nem todos os criminosos foram identificados, mas o que a polícia sabe é que eles invadiram a infraestrutura do banco utilizando um código malicioso, que possibilitou o acesso a dados sigilosos de clientes. Além disso, os criminosos instalaram um arquivo ligado a vírus. Por meio dele, eles exigiram da instituição bancária o pagamento de 50 bitcoins, ou seja, mais de 5 milhões de reais, para eles não divulgarem os dados dos clientes na Deep Web, a área da internet de difícil acesso usada para trafegar fraudes, crimes e pornografia. Os detidos foram indiciados pelos crimes de extorsão, reclusão e associação criminosa. Juntas, as penas previstas para esses tipos de crimes podem somar até 17 anos de prisão. E a Advocacia pediu à Justiça o bloqueio de bens de empresas e pessoas que financiaram a viagem de golpistas para os ataques aqui em Brasília. O dinheiro será usado para reparar os danos ao patrimônio público. O pedido de bloqueio de bens foi feito à Justiça Federal do Distrito Federal. No documento, a Advocacia Geral da União aponta 52 pessoas e 7 empresas responsáveis pela contratação dos ônibus apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e que transportavam manifestantes golpistas para a capital federal. A AGU afirma que a aglomeração de pessoas com fins não pacíficos só foi possível graças ao financiamento e atuação das pessoas listadas, que possuíam plena consciência de que o movimento poderia ocasionar um evento tal como vimos, de modo que a responsabilização civil é medida que se impõe em regime de solidariedade com quem mais deu causa ao dano ao patrimônio público. O valor do bloqueio, de 6,5 milhões de reais, é inicial e se baseia nos danos provocados apenas aos prédios do Senado e da Câmara dos Deputados. As 1.418 pessoas presas por envolvimento com os ataques foram transferidas da Academia Nacional de Polícia para presídios de Brasília e passam agora por audiências de custódia. Só nesta quinta foram 345 audiências. A expectativa é de que até domingo todos passem por essa etapa. A decisão de liberar ou não cada preso cabe ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Entre os crimes que os presos poderão responder estão terrorismo, golpe de Estado, incitação ao crime e atentado contra o Estado Democrático de Direito. Na quarta-feira, a maioria dos ministros do STF decidiu manter a ordem expedida por Moraes para afastar do cargo por 90 dias o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Em defesa apresentada ao Supremo, os advogados de Ibanez afirmaram que havia ações integradas para promover a segurança pública. Porém, em algum momento, o protocolo previamente estabelecido foi inusualmente descumprido. A defesa chama essa situação de sabotagem. Também ficaram mantidas as ordens de prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Fábio Augusto Vieira. A Procuradoria-Geral da República criou um grupo para coordenar ações e trabalhos de investigação dos crimes relacionados aos atos antidemocráticos. O órgão também pediu ao Supremo a abertura de inquérito contra os deputados diplomados André Fernandes e Silvia Wayampi, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Clarissa Tércio, do PP. Postagens feitas por eles em redes sociais antes e durante as invasões podem configurar incitação à prática de crime contra o Estado Democrático de Direito. Silvia Wayampi disse ser alvo de denúncias caluniosas e perseguição política. André Fernandes nega ter incentivado os atos de vandalismo. Já Clarissa Tércio afirma que não estava em Brasília no domingo e repudia os ataques. Na tarde desta quinta, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural apresentou ao Ministério da Cultura um relatório preliminar dos estragos causados aos prédios dos três poderes. Para o IPHAN, a maior parte dos danos aos prédios é reversível. O problema é que as obras de arte têm valor incalculável, né? Então, e tem técnicas específicas para recuperação. Num segundo momento é que a gente vai ter a resposta sobre a reversibilidade ou não dos danos a esses elementos. A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma minuta de um decreto para que o ex-presidente Jair Bolsonaro mudasse o resultado da eleição. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Michael Leão, que vai trazer mais detalhes para a gente. Michael, boa tarde. Quais são esses detalhes?
Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente, a gente está acompanhando ao longo dessa semana os desdobramentos, avançar das investigações, e a gente adiantou na terça-feira que a Polícia Federal tinha cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Entre o material apreendido na casa de Anderson Torres estava no armário essa minuta. Vitória, a minuta ela é uma proposta de decreto antes da publicação para que o então presidente Jair Bolsonaro instaurasse um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo da ação era reverter o resultado do segundo turno da eleição presidencial, em que o presidente Lula foi o vencedor. O documento apreendido previa a criação, Vitória, de uma comissão responsável da conformidade e legalidade do processo eleitoral vencido pelo presidente Lula. Também estabelecia as quebras dos sigilos de correspondência, de comunicação telemática e telefônica dos membros do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, durante todo o processo eleitoral. Esse estado de defesa se limitaria à sede do TSE, mas incluía também todas as dependências onde houvesse a tramitação de documentos, petições e decisões acerca do processo eleitoral presidencial de 2022, bem como o tratamento de dados telemáticos específicos de registro, contabilização e apuração dos votos coletados por urnas eletrônicas em todas as zonas e seções disponibilizadas em território nacional e também no exterior, Vitória. Mas agora, para que serve essa minuta? De acordo com a Constituição, o presidente da República pode decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave ou eminente instabilidade institucional, ou atingidos também por calamidades de grandes proporções da natureza. Mas isso a gente fala a territórios, a municípios, mas não a entidades da República, Vitória. Pelas regras, antes de publicar o decreto, o presidente precisa ouvir também o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ao contrário do estado de sítio, em que o Congresso autoriza, o estado de defesa não depende de autorização. Fica sujeito, porém, à ratificação ao Congresso. O ato, na verdade, deve ser enviado à Câmara e ao Senado em 24 horas e a maioria absoluta dos parlamentares precisa aprová-lo. Vitória, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, usou inclusive as redes sociais para comentar essa informação de que foi localizado na casa dele esse documento. Ele informou que estaria assim no imóvel, provavelmente em uma pilha de documentos que seriam descartados em um momento oportuno. Disse que como chefe do Ministério da Justiça recebia ali muitas sugestões, muitos documentos que cabe ao titular da pasta fazer uma avaliação. E por isso esse documento estaria junto com esses documentos que seriam descartados em um momento oportuno mais à frente. Agora, o ex-ministro vai ter que explicar à Justiça por que não tomou uma providência a partir do momento em que viu ali um documento que previa um golpe de Estado. Isso vai servir como investigação, ele vai ter que explicar para a Justiça o porquê desse documento, quem teria produzido esse documento. A Justiça, inclusive, é aguardado para esses esclarecimentos a partir do momento em que ele retornar ao Brasil, Vitória. Como a gente já adiantou aqui, é muito aguardado o retorno do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que está nos Estados Unidos de férias. Ele, no início da semana, usou as redes sociais para informar que já tinha sido comunicado da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pedia a prisão dele. Informou que se colocaria à disposição da Justiça e que iria interromper as férias com a família para voltar ao Brasil. Só que até agora isso ainda não aconteceu. Hoje pela manhã existiu uma grande expectativa para que ele pudesse chegar nos 2 voos internacionais que vêm direto dos Estados Unidos aqui para o Aeroporto Internacional de Brasília, mas isso não aconteceu. Ainda tem um outro voo previsto, que é feito direto dos Estados Unidos para cá para o fim da tarde, mas a probabilidade que mais é aceita até esse momento é que ele deve embarcar logo mais à noite nos Estados Unidos e chegar aqui ao Brasil amanhã pela manhã e deve ser preso assim que desembarcar aqui em Brasília. Vitória. E, Michael, como a gente viu agora há pouco, né, na reportagem da Paula Cuenca, ontem o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural e Artístico, né, do DF, na verdade o IPHAN, né, apresentou ao Ministério da Cultura um relatório preliminar dos estragos que foram causados aos prédios dos 3 poderes. É isso? Você tem alguma informação sobre esse relatório para a gente? Exatamente, Vitória. Esse relatório ele tem 50 páginas e ele lista
de todas as formas ali os estados mais graves, onde a situação foi pior, como vai funcionar esse trabalho de recuperação. É um relatório que apresenta essa lista de todos os danos provocados por esses atos do domingo, bem como tem ali relacionado também as fotos que documentam o estado em que cada local ficou, não só do Congresso, também do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. E ele divide em 3 etapas principais esse relatório, aquelas que necessitam de um reparo emergencial a curto prazo, que é justamente para o funcionamento dos prédios. O relatório apresenta que não houve nenhum dano ali, que a estrutura dos prédios que impossibilitasse o funcionamento, mas que vai ser necessário ali obras a curto, longo, médio e longo prazo, conforme vão ser feitos agora, para conseguir recuperar todos esses danos. Como a gente disse, emergencialmente serão feitos aqueles reparos, Vitória, para que o prédio consiga ser utilizado, para que os serviços possam acontecer. A exemplo disso, a gente inclusive adiantou aqui ontem no SBT Brasília a reforma ali já do plenário do STF, foi retirado toda aquela parte danificada e já começam essas obras justamente para que possa voltar a funcionar o quanto antes. No STF mesmo, o foco principal dessas obras emergenciais agora já é justamente o plenário da Corte de Justiça, mas em outros andares, em outras alas, ali também estão sendo feitos já os reparos. A gente teve acesso, inclusive a gente vai ouvir agora uma entrevista que detalha um pouquinho desse relatório, de como vai funcionar, e eu volto trazendo também alguns recortes desse relatório. Vitória. Não foi só a Superintendência do Distrito Federal, uma equipe composta com vários técnicos do IPHAN que se colocaram de prontidão para colaborar, para ajudar. Então nós temos aí arquitetos, nós temos restauradores, pessoas que são especialistas em patrimônio. Ao longo dessa semana visitaram todos os prédios do Complexo da República, conjunto arquitetônico, entraram em todos eles, levantaram todos os danos, fizeram um diagnóstico, que é o que consta no relatório que vai ser disponibilizado para vocês no site do IPHAN. Nesse relatório existem fotografias, nesse relatório existem detalhamentos e propostas de ações de curto, médio e longo prazo, como a nossa ministra colocou. Dessas de curto prazo, boa parte já está sendo executada pelos órgãos, pelo STF, pelo Palácio do Planalto e pelo Congresso Nacional. Além disso, nós já indicamos aqui a criação de uma comissão que a ministra determinou que fosse criada. Essa comissão vai ser presidida pela nossa ex-presidente do IPHAN, Jurema, que é uma das referências de patrimônio no Brasil. Vai ser uma comissão que reunirá órgãos do governo federal, além do Ministério da Cultura, o próprio IPHAN, a Presidência da República. Nós teremos aí uma força-tarefa que vai se ampliar também para outros órgãos, instituições do poder público local, como a Secretaria de Cultura, vai se estender aos órgãos do Legislativo e do Judiciário e até mesmo a possíveis colaborações externas que se somem a nós. Ainda não há uma estimativa financeira, orçamentária, quanto que vai custar toda essa reforma, todo esse restauro, toda essa reconstrução. Não sabemos. Isso faz parte do planejamento. À medida que a gente ampliar o detalhamento do que foi destruído, a gente vai ter uma noção, na elaboração dos projetos, do custo disso tudo. E, Maicon, a gente tem uma pequena noção de como estão esses prédios, né, dos 3 poderes, ali do lado de fora, ali por esse projeto dá para ver mais ou menos, mas você que esteve no STF, você que está rodando pela Praça dos 3 Poderes, o que você conseguiu perceber dentro desses edifícios, né? Qual a situação desses locais? Vitória, a situação era assim, a palavra que define todos esses locais é justamente a palavra de destruição, tanto do lado de fora, quando a gente vê as vidraças, quanto no interior. Ontem nós mostramos ao vivo no SBT Brasília justamente a situação ali do plenário, está irreconhecível. Quem está acostumado a ver pela televisão facilmente reconheceria o local, mas ontem ele todo destruído, até mesmo agora por conta da reforma, que foi necessário retirar ali as mesas, cadeiras, o que sobrou da parte do carpete, está completamente irreconhecível. E não foram pontos específicos onde esses ataques aconteceram. Ali no STF, para a gente ter uma noção, todas as salas do primeiro andar ali do térreo, na verdade, elas foram invadidas, tiveram as suas portas arrombadas, as vidraças quebradas. Então, assim, conforme você dá o giro ali ao redor do STF, passa em frente ao Palácio do Planalto, a gente vê que a maioria das vidraças foram danificadas. No STF, praticamente todas, ou elas tiveram um trincado, ou elas tiveram realmente
quebradas, danificadas de um tamanho gigantesco. A gente viu algumas lá que era possível pessoas passarem pelo buraco. Foi justamente o que aconteceu no domingo. Algumas vidraças elas foram quebradas para que funcionassem como passagem para que essas pessoas tivessem acesso, por exemplo, ao plenário, outras salas lá no STF mesmo, até o segundo andar do prédio, onde fica, por exemplo, a assessoria de comunicação. Lá foi invadido, os computadores quebrados, as mesas. Então, assim, como a gente viu o próprio representante do IPHAN falando aí, é um prejuízo que ainda não foi possível ser calculado. Isso sem a gente entrar ainda no âmbito das obras de arte, que o cálculo é ainda mais complicado para ser feito, porque não é, por exemplo, você olhar o preço de uma porta, o trabalho que vai ser para reconstruir uma parede. Obras de arte dependem de uma avaliação específica. Para ser feita essa restauração é um outro trabalho específico, pessoas especializadas que cobram um valor X, que é um trabalho que vai ser demorado, que não resolve, por exemplo, de um mês para o outro. A gente ainda vai provavelmente passar aí, ao longo do ano falando dessa situação, mostrando obras que foram sendo reparadas e restauradas ao longo desse período, como a gente trabalho que ele está sendo dividido em 3 etapas. Primeiro, esse serviço emergencial para que os prédios possam funcionar. Hoje, por exemplo, a gente tem inclusive imagens que mostram vidraças chegando ali na Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso, para que possam ser feitas essas substituições, para que as casas voltem a funcionar. A gente está falando de um período, por exemplo, no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal de recesso até o dia 1º de fevereiro. Então, os trabalhos eles têm sido intensificados para que nessa data os prédios tenham estrutura para que possam funcionar, para receber ali os seus colaboradores, os seus parlamentares, os ministros, para que possam funcionar como sempre funcionaram. Mas, por conta desses ataques, agora enfrentam esses problemas. Na estrutura, por um todo, a gente está falando aí de equipamentos, computadores que foram completamente danificados, computadores que são usados no dia a dia dos processos, nas avaliações. Então, todo um trabalho precisa ser feito, a aquisição de novos móveis, de novos equipamentos para esse trabalho, ou seja, a gente vai estar falando aí ao longo de alguns meses ainda. O plenário é o alvo principal no STF para que seja resolvido, reformado até o dia 1º de fevereiro, mas existem as outras alas ali também que eles estão correndo contra o tempo. Vitória, um ponto importante destacar ali do STF que a gente vem falando, justamente de recuperação, de voltar ao seu devido lugar, uma réplica da Constituição de 1988, ela foi roubada lá de dentro do Congresso, inclusive foi publicado nas redes sociais. No próprio domingo chegaram a dizer que era um dos exemplares originais. Essa réplica ela foi recuperada em Minas Gerais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já usou as redes sociais para divulgar que esse item tinha sido recuperado. Ele vai ser entregue hoje à tarde para a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Hoje, a partir das 2h30, ela volta para o local em que estava, lá no Supremo Tribunal Federal. Os exemplares originais, esses, Vitória, felizmente, continuaram intactos e bem protegidos, viu? É revoltante. E pior, né, que a Controladoria Geral do DF já teria identificado alguns servidores públicos da Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal que participaram desses atos de vandalismo, né, Maicon? Exatamente, Vitória. Desde os primeiros dias, a Controladoria do Distrito Federal disse que estava avaliando, monitorando e tentando identificar se existiria ali no meio daquelas pessoas servidores públicos do Distrito Federal. Até agora foram identificados 3, como você adiantou, da Secretaria de Saúde, 2 deles aposentados e 1 em exercício que estavam lá. Outras investigações, elas seguem em andamento para apontar a participação de outros funcionários, de outras pastas. Como a gente mostrou, uma série de coisas estão sendo utilizadas para identificar essas pessoas. Aproveitando que a gente estava falando agora há pouco do Supremo Tribunal Federal, cerca de 50 peritos e papiloscopistas fizeram uma varredura do local ali, centímetro a centímetro. Vitória, por quê? Justamente para tentar identificar as pessoas envolvidas nesses atos. A gente adiantou que, por exemplo, saliva, gotas de sangue, tudo isso está sendo utilizado pela Polícia Federal para identificar essas pessoas. O exame de DNA, por exemplo, vai ser utilizado para confrontar e mostrar que a pessoa X, por exemplo, estava lá, participou do ato. A gente falou de cerca de 60 pessoas que ficaram feridas no domingo, isso incluindo também os policiais militares, mas
participantes desses atos de vandalismo, de depredação e de invasão também ficaram feridos. Então, essas impressões digitais, o uso de saliva, de sangue, vai ser utilizado pela polícia justamente para identificar essas pessoas. E caso sejam identificados, eles também vão ter que arcar com parte desse prejuízo. Isso já está acontecendo, Vitória, com algumas pessoas que foram identificadas com envolvimento. Segundo o Ministério da Justiça, algumas pessoas já foram identificadas como responsáveis pelo financiamento e contrato de locação desses ônibus, segundo os dados da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mais de 50 pessoas e 7 empresas já tiveram seus bens bloqueados, aí na casa dos 6,5 milhões de reais em bens, que serão utilizados justamente para arcar com parte desse prejuízo. A gente adiantou que só lá no Senado esse prejuízo inicial, porque a gente está explicando que não é possível nesse momento já bater o martelo e falar o tamanho desse prejuízo total. Então, até agora, ali no Senado e na Câmara, esse prejuízo total, esses danos, já teriam provocado ali cerca de 6 milhões, 7 milhões de reais em prejuízo. Então, esse foi o valor já bloqueado da conta de pessoas físicas e também de empresas que foram identificadas até agora como responsáveis justamente de locação ou pelo transporte dessas pessoas ao Distrito Federal, justamente para os atos de domingo que já tinham sido convocados, chamados na internet, segundo o ministro da Justiça, alguns já com essa intenção mesmo de invasão. Como a gente já adiantou até em entrevista com alguns parlamentares, alguns membros dessas comissões que vêm investigando, algumas dessas pessoas já entraram nesses prédios destinadas sabendo o que iria fazer. Por exemplo, algumas pessoas já foram direto nos extintores para acionar, para dificultar a visualização por meio das câmeras de segurança. No Congresso e no Senado já foram direto ali nas mangueiras dos extintores, dos hidrantes, na verdade, para alagar ali o plenário. Então são pessoas que já sabiam para onde estava indo, para o que iriam fazer. Então tudo isso tem sido investigado para identificar essas pessoas, para identificar quem seriam, por exemplo, funcionários públicos que estão em exercício da função, que estão afastados, também vão responder de toda forma. A gente tem até agora, Vitória, aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, foram identificados 3 pessoas, 3 servidores, 2 deles aposentados, um ainda estava em exercício. Agora vai ser feito todo aquele processo de investigação para decidir se essa pessoa ela vai ser exonerada, como vai funcionar as investigações daqui para frente, mas continuam também justamente com o objetivo de identificar novas pessoas. E aí a gente reforça, inclusive, aquele pedido do Ministério da Justiça para que, utilizando até mesmo os vídeos, conversas, recebeu qualquer informação de pessoas que estavam lá, até mesmo porque o que chama a atenção, Vitória, é que no dia da invasão, muitas dessas pessoas faziam questão de filmar o ato ali, olha, a gente invadiu, a gente conseguiu entrar. Pessoas falando nessas próprias filmagens a confissão, quebramos tudo. Então todo esse material está sendo avaliado. Em conversa com o senador Marcos Duval, ele disse o seguinte para a nossa equipe durante essa semana, que inclusive microfones do Senado teriam identificado um áudio, teria gravado um áudio de um desses invasores dizendo o seguinte: está feito o serviço, faça o Pix. Então por isso é primordial a identificação dessas pessoas, para que elas sejam responsabilizadas, para que elas arquem com esse prejuízo. Então tem vários canais de denúncia, não está centralizado, existe um canal de denúncia do Ministério da Justiça, a Polícia Federal tem outro canal de denúncia, então você não precisa se identificar. As próprias redes sociais, né, Vitória, tem montado aí páginas, inclusive um perfil no Instagram contra o golpe, que tem utilizado essas imagens para identificar os perfis dessas pessoas, publicando ali fotos, e aí as outras pessoas que reconhecem vão lá e comentam nome, o arroba para identificar, mas é importante tomar cuidado nessas situações também, porque ontem nós mostramos um caso de fake news em que um servidor do Banco do Brasil foi vítima de uma fake news. Ele teve a imagem associada àquele vídeo em que uma pessoa aparece defecando dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse servidor nem sequer em Brasília estava, ele tem uma série de documentos que comprovam que ele tinha se dirigido ao estado de Goiás, que comprovam ali que ele só retornou ao Distrito Federal após as 10 horas da noite, mas ele tem recebido ali uma série de ameaças, ataque nas redes sociais. É importante fazer esse trabalho de identificação? Sim, mas que essa denúncia seja feita por meios oficiais, direto ali com a polícia, para que seja
esclarecido de todas as formas, as providências cabíveis legais e que ninguém, né, Vitória, tenha a vida ali simplesmente destruída, principalmente por uma coisa que não fez e que a pessoa que realmente cometeu aquele crime, aquele ato horrível, ela sim responda, mas claro, da forma legal, né, Vitória? Sim, porque como você disse, né, nós mostramos aqui ontem a situação desse servidor do Banco do Brasil. Gente, acaba com a vida da pessoa, ele está recebendo ameaça de morte nas redes sociais, então assim, é lamentável. Mas muito obrigada, Michael, por nos trazer as atualizações, todo esse resumão que esclareceu já muita coisa. Obrigada, viu? Bom trabalho. E militares do Exército podem ter dificultado a ação de policiais do Distrito Federal que tentavam conter a invasão de criminosos assédios dos três poderes. Vídeos mostram uma aparente falta de alinhamento entre as forças de segurança. Nesta gravação, um policial dá ordens para a tropa do Exército. A discussão aconteceu na entrada do Palácio do Planalto, que era invadido por golpistas. Bora, Exército! Faz a linha, fecha a linha aí! Comando, fecha a linha, dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, para de frouxura! Atira, não precisa mandar ordem não, atira! Neste outro vídeo, já com os criminosos dominados dentro do prédio da presidência, supostamente o mesmo do vídeo anterior, se dirige a um oficial do Exército. Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Tá todo mundo preso? Tá todo mundo preso? Estão todos presos? Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel. Este delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, que é especialista em segurança pública, analisou os vídeos. Ele disse ser normal a polícia dar ordens ao Exército por ter mais experiência em situações extremas. O policial ele tem a experiência, ele traz a experiência, a expertise de outras situações anteriores. Já o oficial do Exército, muitas das vezes, em razão da rotatividade, ele não tem a expertise no sentido de lidar com aquela situação. O especialista avalia ainda que o erro que resultou nas invasões foi a falta de planejamento da segurança do Distrito Federal. O baixo efetivo nas ruas seria insuficiente para conter os criminosos. Houve um despreparo acompanhado com a falta de planejamento, que eu acho que isso que é o principal, né? O despreparo ele só advém quando quem está à frente ele não tem a certeza de quem está do lado na retaguarda ou à frente. Foi o que aconteceu. O policiamento era pequeno, era uma quantidade que não ia debelar aquela situação, e o que se tentou foi amenizar as situações até a chegada de reforço. Em nota, a assessoria do Exército disse que os vídeos estão fora de contexto. E alegou ainda que, quando a Polícia Militar entrou no Palácio do Planalto, a situação já estava controlada, com os manifestantes sob custódia. A Polícia Militar não se manifestou. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Vamos ao noticiário. Agora nós vamos mostrar aqui uma imagem impressionante. Um homem chegou atirando contra um outro homem lá na cidade ocidental. Olha só. Câmeras de segurança ali da região registraram o exato momento do crime. Dá para ver muita gente correndo, assustada, enquanto o criminoso faz os disparos. Tem inclusive uma criança, olha lá, uma criança que quase é atropelada pelo carro em que teria um suposto comparsa desse atirador. Gente, olha o perigo. Essa criança no meio da rua, olha só como o carro chega, o homem sai do carro já disparando, vai atrás, o comparsa segue ali o veículo e quase atinge essa criança. Meu Deus. Sobre esse assunto nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Raíssa Lomonte. Raíssa, boa tarde. Imagina o susto desse pessoal que estava ali, né? Você tem mais detalhes desse caso pra gente? Oi, Vitória, boa tarde para você e a todos. Tenho mais informações, sim. Olha, as imagens realmente impressionam. Essa tentativa de homicídio foi na manhã de ontem, lá em Recreio Mossoró, na cidade ocidental. E aí vamos analisar as imagens então, né? O grupo de pessoas está conversando ali, tem mais de uma criança, tem outro menino na frente, tem um carrinho de bebê também, quando um carro chega bruscamente, a porta fica aberta e o homem começa a efetuar esses disparos direcionados ao homem. Todo mundo corre, as crianças ficam para trás e aí reparem que o carro
vai e bate em um carrinho de bebê e tinha uma recém-nascida neste carrinho. O menino corre assustado também, a criança, e quase é atropelada. A porta vai aberta e atinge, então, o carrinho de bebê. Olha o perigo. Depois a mulher volta, então, para ver, né, a situação das crianças. A gente tem informações, sim. Essas crianças são filhas da companheira do homem que foi vítima dessa tentativa de homicídio. De acordo com as testemunhas do lugar, o homem chegou a ser baleado, sim, mas não tem ainda informações, né? A polícia não tem informações sobre o estado de saúde dele. Por quê? O homem que foi atingido e o homem que efetuou os disparos, né? Eles estão sem paradeiro fixo. Sumiram depois da cena aí dessa tentativa de homicídio. Então, a polícia continua investigando, já identificou a casa, né, a residência do autor dos disparos, a residência da vítima, já foram devidamente apurados pela polícia, mas o paradeiro dos dois ainda não se sabe. E aí corre cachorro para um lado, a criança para o outro, e realmente é chocante essa imagem da porta batendo ali no carrinho de bebê, que tinha sim uma recém-nascida, um menino corre na frente e a criancinha menor também quase é atropelada, né? Então ele correu o risco da porta bater nele, como a gente vê nas imagens, e correu o risco de ser atropelado, porque quem estava dirigindo não estava nem aí, né? O homem, autor dos disparos, corre atrás da vítima e o outro vai em alta velocidade. E assim, Vitória, algo que a gente tem noticiado aqui, né? Crimes com a presença de crianças, crimes à luz do dia, porque isso foi na manhã de ontem. Então, realmente não há mais limites, né, para essas pessoas que estão aí praticando esses delitos, não importa o horário, não importa se tem criança, se alguma criança vai ser atingida, atropelada ou não. Realmente são cenas que têm chocado a gente aqui. E, infelizmente, com uma frequência maior, a gente tem noticiado esse tipo de crime envolvendo crianças. Olha, a gente conversou, a gente tem aqui uma palavrinha da delegada responsável aí por essas investigações, é a Dilamar Castro, delegada lá da Cidade Ocidental. Vamos ver então os detalhes que ela traz para a gente sobre essa ação e sobre a investigação que está sendo feita. Bom, acho que a primeira coisa que é importante salientar é que a gente, logo que teve acesso a essas imagens, né, que foi até veiculada pelo próprio radar, nós então fizemos diligências no local dos fatos, né, conseguimos identificar quem eram aquelas crianças, genitor, o suposto autor e o suposta vítima dessa tentativa de homicídio, que estão até agora em lugar incerto, né? Mas nós conseguimos identificar onde essa vítima morava, conseguimos encontrar essas crianças que agora estão sob a tutela do Conselho Tutelar, né? Para que elas sejam então, possam estar num lugar seguro e fora daquele local. Dentro, além daquela criança que todo mundo assistiu na cena, que por duas vezes, né, está na linha de tiro e outra hora quase é atropelada pelo carro de onde desembarcou o autor do homicídio, dentro de um carrinho que estava na calçada tinha também uma recém-nascida que nós só descobrimos depois dessas diligências. Então a preocupação maior foi tirar essas crianças daquele local. Tiramos, fizemos algumas apreensões importantes para as investigações, para a gente entender as circunstâncias e a motivação desse homicídio. Essa operação teve sucesso desde o início até agora. Nós ainda estamos em diligências para tentar localizar tanto a vítima como o autor, para que a gente possa então fechar essa ocorrência. Nós contamos com a participação e com a colaboração da Polícia Militar e com o GPT também aqui, e todos ajudaram em conjunto. Nós conseguimos fazer um bom trabalho e atender a contento aí essa ocorrência, né? É uma cena muito triste da gente assistir. Olha só, essas crianças aí que foram vistas nessa situação de risco foram encaminhadas para o Conselho Tutelar, incluindo a recém-nascida que estava no carrinho. Agora, imagina se o carrinho cai e essa criança sofre um acidente, ou então se o menino que corre ali na frente, desesperado, desnorteado, acaba sendo atropelado, né? Seria uma tragédia muito maior. Então, olha o risco que essas crianças
correram. Então, o poder público entendeu isso, né, que essas crianças estão realmente correndo um risco de segurança e elas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. Olha, a gente agradece ao Radar Ocidental pela ajuda, pela contribuição aí com as informações, também com imagens. Então, nosso agradecimento também à Radar Ocidental. E a gente segue acompanhando, a polícia continua investigando o caso para ver se encontra aí a vítima que foi baleada, mas não se sabe o estado de saúde, porque ela sumiu, e também o autor dos disparos, né? E o cúmplice dele que estava ali no banco da frente, dirigindo o carro sem se preocupar com quem participava, com quem estaria ali perto, né? A gente vê aí o cachorro correndo para um lado, criança correndo para o outro, a mulher sai na frente, as crianças ficam para trás. É uma cena bem triste, né, Vitória? Com você. Deus, Raíssa, para piorar, eu não sabia que tinha uma criança, né, um recém-nascido nesse carrinho. Para mim, o carrinho estava vazio, mas como você comentou e a delegada também trouxe outros esclarecimentos, tinha um bebê, um recém-nascido no carrinho que ficou ali para trás. Para mim, era só aquela criança, que já é um absurdo estar ali, ser deixada para trás e quase ser atropelada, mas a situação poderia ter terminado, gente, numa tragédia, meu Deus. Enfim, muito obrigada, Raíssa, pelas informações. Vamos ao noticiário político. Vamos falar agora sobre o primeiro café da manhã do presidente Lula com jornalistas aqui em Brasília. Durante o encontro, o presidente respondeu sobre os indícios de que parte das Forças Armadas foram coniventes com as invasões do último domingo e do risco em determinar uma operação de garantia da lei e da ordem. Veja agora na reportagem de Débora Bergamasco. O presidente convidou profissionais da imprensa que cobrem o dia a dia do Palácio do Planalto para esse primeiro encontro desde a posse. Estava acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva, pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, e pelo secretário de imprensa, José Crispiniano. Lula comentou os atos golpistas do último domingo e disse estar convencido que não só a Polícia Militar do Distrito Federal, mas que também as Forças Armadas foram coniventes com as invasões às sedes dos três poderes. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. No domingo, durante o quebra-quebra, o presidente decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, que após a medida, já com novo comando, rapidamente conseguiu controlar a situação. Eu perguntei ao presidente Lula sobre a possibilidade que chegou a ser ofertada a ele durante a crise sobre determinar a operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, que é quando as Forças Armadas assumem o papel da segurança em casos de esgotamento das forças tradicionais. Lula respondeu que recusou por temer a consumação do golpe. Se eu tivesse feito GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade. Aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam. O Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo. Não, quem quiser assumir o governo disputou a eleição e ganhe. É por isso que eu não fiz GLO. Eu recebi proposta de fazer GLO. E eu, na hora, recusei. O presidente disse ter medo de sofrer um atentado. Eu não tenho ajudante de ordem. Meus ajudantes de ordem são os companheiros que trabalhavam comigo antes. Eu pego no jornal o motorista do Helene dizendo que vai me matar e que eu não vou subir a rampa. Um outro tenente disse que vai me dar um tiro na cabeça e que eu não vou subir a rampa. Como é que eu vou ter uma pessoa na porta da minha sala que pode me dar um tiro? Lula também contou que tem 3 obsessões para este mandato: melhorar a educação, a saúde e combater a fome. Políticas que ele considera investimentos e não gastos. E se a gente não investir mais no ensino básico, no ensino fundamental, a gente não qualifica a sociedade brasileira para o futuro. Ou seja, não é possível as crianças na 4ª, na 5ª série, estar numa sala de aula sem saber ler, ou sem saber fazer uma conta. O governo federal tem que estar
participando junto com o governo, com o prefeito, para que a gente possa melhorar substancialmente a qualidade do ensino no ensino fundamental. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que a Controladoria Geral da União analisa a liberação de 2.000 pedidos de sigilo feitos durante o governo Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, foram divulgadas as despesas dos cartões corporativos dos presidentes da República entre 2003 e 2022. Em 4 anos de governo, Jair Bolsonaro gastou mais de 27 milhões de reais. O valor inclui o cartão pessoal de Bolsonaro e também outros cartões usados por ajudantes de ordens e funcionários da presidência. Corrigidas pela inflação, as despesas somam 32 milhões e 600 mil reais. Mais de 40% do total foram usados no pagamento de hospedagens em hotéis, nas viagens ao Guarujá, litoral de São Paulo, onde o ex-presidente costumava ir nos feriados. Foram gastos mais de 1.400.000 reais nos últimos 4 anos. Também há despesas com passagens de avião, sorvetes e cosméticos. Na comparação com os demais presidentes em valores corrigidos, Bolsonaro gastou menos que Lula nos 2 mandatos e Dilma no primeiro mandato. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência explicou por que os dados foram divulgados nesta quinta. Portanto, no dia 29/12, foram disponibilizadas as informações sobre o governo Lula, Dilma e Temer, após concluído o mandato do presidente anterior. Foram também disponibilizadas as informações do período 2018 a 2022, conforme determinação da Lei de Acesso à Informação, baseada no acordo do Tribunal de Contas do dia 30/11. O ministro Paulo Pimenta também disse que houve cerca de 65 mil pedidos de acesso à informação a documentos que não estavam disponíveis ao público durante o governo Bolsonaro. 2.000 permanecem em caráter sigiloso e estão sendo analisados pela Controladoria Geral da União, que irá definir se vai liberar ou não o acesso aos dados. O decreto do presidente Lula foi que, num prazo de 30 dias, essa análise seja feita pela CGU e, a partir dessa análise, serão definidos critérios e esses critérios serão cumpridos na análise de cada um desses pedidos que até então não tinham sido julgados. E a equipe econômica apresentou nesta quinta-feira o plano para zerar o déficit do governo até o ano que vem. Os ministros prometeram aumentar a receita e fazer um pente fino nas despesas de todos os ministérios. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda ao lado de Simone Tebet, do Ministério do Planejamento, e Esther Dweck, da pasta de Gestão. A previsão é garantir uma melhora fiscal de 242 bilhões de reais nas contas públicas ainda este ano. O programa Litígio Zero vai permitir que os contribuintes renegociem dívidas com descontos nas multas. Quem procurar a Receita antes de ser notificado poderá até 30 de abril se livrar da punição. A aposta principal é o fim do favorecimento aos contribuintes nos julgamentos administrativos, que acabam em empate no Conselho de Administração de Recursos Federais, o CARF, que pode render 50 bilhões de reais só este ano. Uma tese pacificada nos tribunais superiores ser subvertida por um colegiado paritário na prática, com voto de qualidade a favor do contribuinte. Resultado, 60 bilhões de prejuízo anual. O governo quer arrecadar outros 30 bilhões de reais, diminuindo a devolução de créditos do PIS/COFINS, que, segundo a Fazenda, está sendo feita com um cálculo equivocado. O Ministério também indicou que a desoneração do álcool e da gasolina vai acabar em março. Mas Haddad ponderou que a decisão final sobre esse assunto será do presidente Lula, depois da troca de comando na Petrobras. O ministro confirmou a revogação de um decreto assinado no último dia do governo Bolsonaro, concedendo isenções de mais de 4 bilhões de reais em tributos para grandes empresas. Foram tomadas medidas pelo governo anterior, sem nenhum compromisso com o governo eleito, sem nenhuma comunicação com o governo eleito,
envolvendo Marinha Mercante, IOF de instituições não financeiras, exoneração de PIS/COFINS de querosene de aviação e por aí vai. O ministro embarca no fim desta semana para a Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Haddad disse que, na volta, o governo vai anunciar como vai funcionar o programa Desenrola, para quem hoje tem o nome sujo e não consegue contratar crédito. Durante a coletiva, a ministra de Gestão, Esther Dweck, confirmou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vai voltar a fazer parte da estrutura do Ministério da Fazenda. No governo Bolsonaro, o órgão esteve sob a responsabilidade do Ministério da Justiça e foi alvo de polêmicas, já que processos sobre o patrimônio dos filhos do ex-presidente foram engavetados. A ministra Simone Tebet do Planejamento também anunciou que todos os ministérios, com exceção da pasta da Saúde, terão que fazer de forma imediata uma reavaliação de contratos firmados pela gestão anterior. Não significa que vão anular, cancelar, eles vão simplesmente analisar cada caso e eles terão a liberdade, a discricionariedade, o poder que é de cada ministério a fim de dizer nós vamos manter, nós vamos reavaliar, nós vamos pedir o cancelamento desse contrato ou desse programa. O Ministério da Fazenda também indicou que o salário mínimo de R$ 1.320 não está garantido para este ano, devido a gastos inesperados com a Previdência. É um novo governo que vai querer fazer novas políticas públicas e, eventualmente, umas que tenham sido feitas no governo anterior não deverão ser continuadas para que a gente possa fazer políticas até melhores, né? E o presidente Lula sancionou a lei que estabelece o CPF como o único número de identificação das pessoas, eliminando a necessidade de um número de RG. Mas antes que a medida entre em vigor, órgãos públicos precisam fazer uma readequação. Com 9 anos, Noah mostra orgulhoso o documento. Primeira vez que eu tenho uma carteira de identidade. Ele já recebeu o novo modelo que não tem mais o número de RG e vem apenas com o CPF. Nós somos vários números e essa simplificação agora vai nos deixar com um número, que é uma coisa bem mais leve, bem mais simples para a gente poder ter esse controle da gente, né? O Rio Grande do Sul começou a emitir em julho do ano passado a nova carteira de identidade. Os estados têm até março deste ano para se adaptar. A nova legislação vai além. Determina que documentos emitidos por órgãos públicos, como carteira de motorista e de trabalho, também usem apenas o CPF. A lei prevê que em até 1 ano o CPF seja suficiente para identificar o cidadão no acesso a serviços públicos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Além disso, o número deverá ser incluído em todos os cadastros e documentos de órgãos públicos, certidões de registro civil e de conselhos profissionais. Para o autor do projeto de lei, a medida reduz a burocracia. A partir de agora, vai começar uma transição em que, primeiro, o seu CPF será suficiente para você se identificar e, segundo, todos os seus documentos terão, a partir de agora, daqui para frente, um único número que será o número do CPF. Este cientista social vê outros avanços. Vai auxiliar muito mais o cidadão a atingir as suas necessidades no Estado, junto à federação e assim por diante, acelerando as suas questões, sejam elas profissionais, de saúde, de educação e assim por diante. Este número único, isso também contribui para o âmbito da segurança pública em geral. O governo federal oficializou Belém, capital do Pará, como candidata à sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em 2025. Se Belém for confirmada como sede, será a primeira Conferência Mundial do Clima no Brasil. As articulações para a candidatura da capital paraense começaram na última COP no Egito no final do ano passado. Lula acompanhou a comitiva de governadores da Amazônia Legal como presidente eleito e recebeu do grupo uma carta pública com o pedido de realização da COP na região. Dados do Amazon mostram que, se nada for feito, até o fim desse ano, o desmatamento na Amazônia pode ultrapassar os 11 mil quilômetros quadrados. Para este pesquisador, é hora do Pará fazer o dever de casa para se credenciar como sede da COP30. Vai exigir aí um compromisso muito grande e uma ação por parte do governo estadual e do governo federal na agenda de combate ao desmatamento
e na promoção de uma economia de base florestal, uma economia sustentável. A cidade sede da COP30 deve ser anunciada em dezembro, durante a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Brasil já havia se candidatado em 2019. O ex-presidente Jair Bolsonaro retirou a candidatura. Para a representante da Nature Conservancy no Brasil, as chances de escolha de uma cidade da Amazônia são grandes. O Pará ele vem se consolidando como um estado líder dessa agenda na Amazônia. E a Amazônia para o mundo na agenda climática é, sem dúvida, um bioma fundamental para o controle das mudanças climáticas, como nós sabemos. No fim da manhã de hoje, o governador Ibanez Rocha foi até a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre a atuação do GDF durante os atos de vandalismo que aconteceram no último domingo. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter André Anelli. André, boa tarde. Parece que foi o próprio Ibanez que pediu ao ministro Alexandre de Moraes para prestar esse depoimento, né? Conta pra gente. É isso mesmo, Vitória. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição. Ibanez Rocha acabou prestando depoimento, então, na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, porque ele está no âmbito, então, dos atos antidemocráticos que resultaram nos ataques aos prédios públicos na esplanada dos ministérios no último domingo. Ibanez é suspeito de omissão e conivência diante desses atos antidemocráticos. A confirmação a respeito desse depoimento prestado foi dada agora há pouco pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, aqui na sede da pasta. Inclusive, nessa ocasião, Flávio Dino acabou comentando também a respeito da apreensão de um documento na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que também é ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal. Trata-se daquele documento, uma espécie de rascunho, uma minuta que seria utilizada então como um decreto para instituir o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. De acordo, então, com o Flávio Dino, o fato de terem encontrado esse documento configura justamente uma suposta existência de uma organização criminosa destinada a combater e a desmontar a democracia aqui no país. Flávio Dino, inclusive, nessa mesma ocasião, disse que aguarda então Anderson Torres prestar esclarecimentos a respeito desse documento e a respeito também da omissão, da suposta omissão da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal na invasão então que ocorreu, nas invasões que ocorreram no último domingo. Só lembrando que Flávio Dino ainda destacou aqui pra gente que espera que Anderson Torres se entregue nas próximas horas à Justiça, como já prometeu no início da semana, depois que teve expedida contra ele aquela prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão, inclusive, que foi monocrática, mas que já foi votada pelo Supremo Tribunal Federal por 9-2. Inclusive, Vitória, importante destacar uma confirmação dada por Flávio Dino, mais uma, na verdade, é que se Anderson Torres não se entregar à Justiça até a segunda-feira, como ele vem prometendo, o Ministério da Justiça vai abrir um processo de extradição dele dos Estados Unidos para que ele possa, então, ser trazido para o Brasil e aí sim responder na Justiça por conta desses atos antidemocráticos e também por conta desse documento que foi entregado que foi encontrado, aliás, durante busca e apreensão na casa dele durante essa semana. Vitória. E André, aí na manhã, ainda na manhã de hoje, aconteceu uma cerimônia. Você está no Ministério da Justiça, uma cerimônia de homenagem aos profissionais que trabalharam na operação de combate aos atos terroristas, do último domingo, é isso mesmo? É isso mesmo, Vitória. Antes dessa entrevista coletiva em que Flávio Dino acabou então dando todos esses esclarecimentos a respeito do depoimento de Ibanez e também da possibilidade de extradição de Anderson Torres,
Houve aqui no Ministério da Justiça, onde nós estamos, uma homenagem para todas aquelas forças de segurança que, na avaliação do Ministério da Justiça, desempenharam um papel fundamental para mitigar, ou seja, para diminuir os estragos, então, que foram sofridos nos prédios públicos aqui no último domingo. Em especial, para a Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros e ainda para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Outro premiado especial nessa cerimônia de reconhecimento aqui foi o interventor federal Ricardo Capelli. Ele que foi nomeado então pelo presidente Lula no domingo mesmo, horas após então os ataques criminosos aqui na esplanada dos ministérios. No começo da semana, a nomeação dele, a indicação como interventor federal foi aprovada pelo Senado e também pela Câmara no Congresso Nacional, e agora ele foi reconhecido então de forma honrosa aqui pelo Flávio Dino, ministro da Justiça, como aquele que desempenhou um papel fundamental para a defesa da democracia. Além desses reconhecimentos a forças de segurança, a demais entidades do sistema público que teriam sido fundamentais então na avaliação do Ministério da Justiça para a democracia, o ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu que vai entregar agora à tarde, às 2h30, no Supremo Tribunal Federal, diretamente nas mãos da ministra Rosa Weber, que é a chefe, então, a presidente da Suprema Corte, um exemplar da Constituição Federal, um exemplar original que é assinado, inclusive, pelos constituintes. Esse exemplar, então, será entregue pelo próprio Flávio Dino à ministra Rosa Weber, logo mais às 2h30 da tarde, como um simbolismo de que a democracia permanece viva e a Carta Magna, a Constituição, foi atacada por conta dessas invasões, mas que ela ainda está íntegra e ainda está, portanto, sendo cumprida. Vitória. Obrigada, André, pelas informações. Bom trabalho. Vamos voltar ao noticiário local, porque o Corpo de Bombeiros precisou realizar uma operação bem arriscada dentro de uma garagem de um prédio lá no Noroeste. Tudo isso porque houve o vazamento de um gás não identificado e isso poderia causar uma grande explosão, colocando em risco a vida de várias pessoas. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Raíssa Lomonte. Raíssa, boa tarde mais uma vez. Parece que foram mais de 10 horas de trabalho, né, dos militares. Conta pra gente. Oi, Vitória. Olá, pessoal de casa. Olha, foi um serviço bem exaustivo, viu, para esses militares. Precisaram aí de 10 viaturas, 36 profissionais envolvidos nessa operação, que, como você falou, durou 10 horas. Terminou às 11 da noite de ontem, lá na quadra 102 do Noroeste. O que aconteceu? O síndico desceu, estava ali verificando as instalações e sentiu um cheiro muito forte na garagem do prédio. Então ele acionou os bombeiros, né? Rapidamente os profissionais se dirigiram. Chegando lá, eles notaram que realmente era um produto perigoso e chamaram o grupamento especializado nessas substâncias perigosas. O cheiro estava concentrado ali em um fosso de máquinas do prédio, e aí quando os bombeiros notaram que os índices estavam muito maiores, né, do que os limites ali aceitáveis, realmente viram que tinha um risco muito grande de explosão, de incêndio. Por isso, essa operação precisou ser minuciosa para não acender nenhuma centelha, porque qualquer centelha acesa ali poderia causar realmente, como você falou, uma explosão ou um grande incêndio, tanto que alguns militares já ficaram posicionados para o caso, né, de um incêndio, para o caso de uma explosão ali. E o maquinário utilizado foi o que não pudesse causar, né, alguma centelha, enfim, que não utilizasse até eletricidade, porque qualquer uma dessas questões poderia acender um incêndio ali. Bom, depois das leituras foi constatada uma mistura de gases em um fosso usado como a casa de máquinas, e aí os profissionais avaliaram se precisaria evacuar ou não o prédio. Eles optaram por não evacuar o prédio, falaram apenas que os moradores deveriam ficar com as portas e as janelas fechados até o final dessa operação. E aí os bombeiros precisaram de uma tubulação, como a gente vê nas imagens, de 80 metros com ventiladores. Isso para tirar toda essa substância do prédio. Foi feito de uma maneira mecânica, então eles usaram todo esse aparato,
um efetivo grande aí de 36 profissionais. E aí, quando eles tiraram toda essa concentração desse gás, que eles viram que realmente não havia mais risco, isso já por volta de 11 da noite, eles liberaram o prédio. E hoje vai ser feito um monitoramento dessa área para ver se os gases ainda estão presentes ali em níveis críticos. Se hoje for constatado que os gases permanecem nesse prédio, a Defesa Civil vai ser acionada. Mas até 11 da noite de ontem, a situação já estava tranquila ali. Eles conseguiram retirar toda essa substância, né, que causava risco de incêndio e explosão para esse prédio lá na 102 do Noroeste. A gente segue de olho, né, para saber então se realmente a substância foi toda retirada do local e se não há necessidade de chamar a Defesa Civil. Vitória. Que susto, hein, Raíssa? Meu Deus. Obrigada, viu, pelas informações. Moradores da 411 Norte estão com medo. É que de um tempo para cá, um grupo de pessoas em situação de rua resolveu se instalar nos pilotis dos blocos. Quem mora por ali reclama que eles usam drogas, bebem, deixam muita sujeira no local, além de praticarem diversos furtos na região. Nem as crianças podem mais descer para brincar. Quem conta essa história para a gente é a repórter Laís Salomonte. Boa tarde, Raíssa. Olá, Vitória. Olá a todos que nos acompanham. Boa tarde. Eu falo diretamente da 411 Norte. Aqui ao lado do Bloco A é um dos blocos em que as pessoas em situação de rua fizeram morada. Inclusive, a gente está do lado oposto, né, a essas pessoas, porque a nossa equipe chegou lá, eles questionaram, né, o que a gente estava fazendo lá, se ia filmar eles. Enfim, por questões de segurança, estamos do outro lado do bloco, onde essas pessoas não estão. Quem participa com a gente para falar sobre os transtornos, né, que a quadra tem vivido é a prefeita comunitária, a Cléia Torres. Ela é prefeita comunitária aqui da 411 Norte. Cléia, você estava me contando que não é nem só nesse bloco, né, que esse problema tem ocorrido, mas em outros. A partir de quando vocês notaram a presença dessas pessoas em situação de rua? Olha, eu sou moradora da quadra desde 1980. Nós nunca vivemos uma situação tão grave como a que estamos vivendo atualmente. Desde a criação da favelinha da UNB, a 411 tem sido a porta de entrada de pessoas em situação de rua e usuários de droga, até mesmo de tráfico de drogas. Nós temos isso registrado por vídeos, filmagem, chamados do Batalhão de Polícia Militar, ligações para a Polícia Civil, e nada o Estado tem feito. Então, o que tem acontecido? Existe uma grande rotatividade desses moradores entre os blocos. Em dezembro, eles se alojaram no bloco C. Agora, no bloco A. Antes de ontem, no bloco N. Então, eles vão migrando. Começa com 1, no dia seguinte tem 2, no outro dia tem meia dúzia, daqui a pouco tem 8, tem 10. Falar e denunciar não está adiantando. Realmente não está adiantando. Cléia, agora uma pergunta. Desde que essas pessoas começaram a ser notadas aqui, né, até pelas câmeras de vocês, tem aumentado o número de furtos, por exemplo, de algum tipo de crime? Furtos, arrombamento de PCs, que são esses quartinhos que ficam no térreo, onde é de uso exclusivo dos moradores, arrombam, depredam, fazem algazarra noturna, usam o crack, independente de quem esteja passando por ali, eles não se intimidam realmente com nada. Mangueiras de incêndio é brincadeira. Então, simultaneamente, a chegada dessas pessoas em situação de rua, vocês foram notando alguma depredação, né, nos blocos? E os moradores, né? Qual assim, até o sentimento deles perante essa situação, né? Porque casa é conforto. Olha, o sentimento nosso é de total insegurança, desproteção. Nós entendemos que as pessoas em situação de rua é realmente um problema social, mas não somos nós, moradores do bloco, que vamos resolver. Eu chamei os SEDES essa semana 3 vezes, até agora não apareceram. Então, assim, não adianta mais chamar os SEDES, não adianta chamar Instituto IP, não adianta ir para a Secretaria de Segurança, não adianta.
eu não sei o que está havendo no nosso governo, porque o plano piloto, de um modo geral, está abandonado realmente. Tanto as pessoas em situação de rua, quanto os moradores. Estão todos abandonados. Por isso que eles estão sentindo essa liberdade. Ele chega no prédio, não existe uma ação realmente, não vai dar em nada, eu vou continuar aqui. Ontem era tráfico aqui, eles estavam vendendo droga aqui e está nas filmagens. Hoje, inclusive, eu estou indo a uma reunião na 2ª DP para ver se acreditam na gente. Vitória, eu cheguei ali próximo, né, no outro lado do bloco, onde os moradores estão. Não me aproximei tanto, mas fui caminhando e realmente você começa a notar no chão, marmitas jogadas no chão, eu vi sapatos, eles trouxeram guarda-chuvas para montar como se fosse uma barraca, digamos assim. Estão assim consolidando uma moradia no pilotis do bloco. A prefeita está relatando aqui que, inclusive, eles estão urinando no bloco. É uma situação, assim, complicada, complexa para quem vive aqui. E a polícia? A polícia chegou a vir, parece que hoje veio aqui, já recolheu alguns. Mas qual o argumento da polícia para tirar essas pessoas? Lembrando que o pilotis é de livre circulação. Inclusive, vocês têm alegado isso no pedido de retirada dessas pessoas, não é isso, Cléia? Isso. Nós temos alegado à polícia o seguinte, que a polícia diz, o que a polícia justifica para a gente? Nós não podemos retirá-los, porque existe uma orientação do Ministério Público que não pode se fazer abordagem a pessoas em situação de rua. Então, qual foi a minha indignação junto à polícia? Espera aí, eu respeito isso. Agora, e quanto ao uso de crack no pilotis, que é uma área de livre circulação e não de moradia? Então a gente precisa ter recurso, o contingente é muito pouco. Ou seja, são N desculpas que justificam, não justificam as desculpas. Então se baseiam numa orientação do Ministério Público para não abordar. E aí nós agora estamos reféns não só da pessoa em situação de rua, mas do usuário do crack e vendendo debaixo do prédio. Vitória, como a prefeita comunitária falou, né, eles não estão circulando, né, isso, já que o pilotis é aberto, né, para quem precisar passar, mas acaba que essa questão das drogas atrai outras pessoas, atrai quem vem comprar, né, atrai outras pessoas em situação de rua, e o prédio aqui, vale lembrar, não tem garagem, então as pessoas chegam de madrugada, chegam tarde da noite e acabam passando, e eventualmente alguém pode estar vendendo uma droga ali, é uma situação perigosa para os moradores. Agora, alguém já relatou assim, se tem vontade até de se mudar, se já está pensando nisso? Aqui na quadra, vários blocos, existe manifestação de morador dizendo que não dá mais para morar aqui. Não dá mais. O bloco C, o bloco P, o bloco N, o bloco L. Antes era apenas o barulho dos bares, né, que era demais. Agora são os usuários de drogas. Não é apenas... A gente tem que deixar claro o seguinte, a pessoa em situação de rua é uma coisa, a pessoa em situação de rua, usuária de droga, é outra coisa. Então a gente tem que saber separar isso. E o Estado é quem tem que resolver isso. Porque eu não posso permitir que a minha neta, o meu neto, a minha vizinha desça para vir ao jardim sabendo que ali tem um grupo de pessoas usando crack. A gente sabe que o crack muda o comportamento do ser humano e ele, ao se sentir ameaçado, ele pode reagir, antes mesmo de ser ameaçado, né? Porque o crack tem esse mal, né? Atinge o seu cérebro. Então, qual é a segurança que os moradores das 400, inclusive das 700, estão tendo se não existe porteiro noturno, vigilante e garagem, né? Então fica nós moradores reféns dessas ações e nada podemos fazer, e quando chamamos o Estado diz que não pode. Então a gente realmente tem que buscar alguma solução. Eu não posso de jeito nenhum vender o meu apartamento porque eu estou sendo ameaçada por grupo de pessoas usuárias de droga todo dia na minha porta. Eu não posso. Então o Estado está me obrigando a sair, né? A pessoa em situação de rua, o usuário de droga, está cerceando o meu direito de ir e vir. Mas nós não podemos fazer isso.
Não é engraçado? E agora, Cléia, que medida vocês pensam em tomar? Nós vamos entrar com ação junto ao Ministério Público. Simples assim, não dá mais para esperar. Não é 1 ano, não é 2, não é 3. Desde a favelinha da UNB nós temos avisado e ninguém faz nada. E a favelinha da UNB, a quadra é o portão de entrada deles, porque eles vêm em linha reta, passam por aqui, fazem o que querem e avançam lá para o CEUB. É isso que está acontecendo. Mas ninguém me ouve. Então agora vamos ver se ouve, né? Porque é mídia, é onde tiver que denunciar, eu vou denunciar. Eu tenho dever de zelar pela segurança da minha comunidade, não só do meu bloco, mas da comunidade como um todo, a Asa Norte inteira. E eu vou atrás. Vou, porque eu estou revoltada. 1 semana sem dormir. A gente imagina. Cléia, olha, muito obrigada pelas informações que você trouxe. A gente torce para poder noticiar em breve que essa situação foi resolvida. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Bom dia. Obrigada. Vitória, olha, a situação, como a gente vê, é bem difícil aqui para esses moradores, viu? Realmente tem bastante sujeira próximo, né, a essas pessoas que se instalaram aqui. Realmente elas estão fazendo morada embaixo desses pilotis e acaba, como a prefeita comunitária falou, cerceando o direito de ir e vir desses cidadãos, né, que escolheram essa quadra para viver com suas famílias e são impedidas de transitarem na própria residência, né? Olha, a gente conversou com um morador que ele não quis se identificar por questões de segurança e ele relatou um pouquinho do que ele tem vivido aqui no Bloco A. Vamos conferir. Como que tem sido a rotina de vocês desde que vocês notaram a presença desses moradores de rua? Tem sido bem prejudicado, né? Porque eles ocuparam o espaço que a gente utilizava anteriormente, com circulação, para brincadeiras, para acessar o nosso bicicletário, né, que fica bem onde eles estão e a gente agora fica constrangido em utilizar esses espaços. A gente não consegue nem acessar ali para tirar a bicicleta, fazer qualquer coisa na área, porque tem pessoas utilizando drogas ali durante o dia, durante a noite, e a gente se sente inseguro de uma situação de surto, eles poderem cometer alguma agressão contra os moradores. E aí, os moradores têm conversado, têm se reunido para ver o que é possível fazer, até porque tem muitas crianças, muitas famílias aqui no prédio. Sim, principalmente essa época de férias, né? As crianças estão em casa, a gente tem no nosso prédio aqui situações de que moradores chegam tarde, moradoras moram sozinhas e chegam tarde, trabalham e sempre ficam expostos, né, a esse tipo de situação, a esse constrangimento, a esse perigo que a gente está enfrentando aqui atualmente. E aí, pelas imagens, vocês, né, do circuito interno, vocês já flagraram alguma situação ali até de ilícito sendo praticados? Sim, a gente tem um circuito interno de câmeras, né, que todos os moradores têm acesso no celular e a gente verifica tanto durante o dia como durante a noite, eles utilizando drogas, acendendo naquelas latinhas cortadas para uso de crack, e por isso que a gente pede, né, que as autoridades tomem alguma atitude, né, respeitando a dignidade dessas pessoas, dando o encaminhamento correto, mas que também os moradores possam ter sua segurança preservada. Qual o sentimento, né? Porque geralmente chegar em casa é um alívio, né? Um momento de descanso, de segurança. Qual o sentimento de vocês desde que esses fatos começaram a ocorrer? Sim, a gente tem ficado com medo e ficado preso, né? Tem ficado ilhado dentro de casa, e enquanto as pessoas que cometem ilícitos ficam tomando conta do espaço público. Em relação até à limpeza daquela parte, como tem sido feita? Não, a gente observa que o acúmulo de sujeira é grande, a gente flagra também pelas câmeras, eles fazem a utilização de coisas pessoais, de drogas e jogam ao redor, no chão, no jardim, e inclusive o zelador que toma conta aqui, que faz a limpeza, não tem acessado essa área por causa da presença desses indivíduos. Complicada, né, a situação desses moradores, alguns pensando até em se mudar, e acaba que isso desvaloriza os prédios, desvaloriza os imóveis e a região aqui como um todo. A gente segue aguardando aí atualizações da polícia para saber o que pode ser feito. Então, a partir de agora, os moradores já registraram boletins de ocorrência e, como a gente viu aí nos relatos, ainda não teve nenhuma providência efetiva. Vitória, então a gente segue aqui aguardando que as autoridades públicas tomem medidas efetivas para resolver a vida das pessoas aqui das 400 na Asa Norte. É com você, Vitória. É uma situação muito complicada, mas realmente alguma coisa precisa ser feita. A Polícia Militar disse em nota que é necessário realizar o boletim de ocorrência.
A partir dos dados registrados, é possível verificar a mancha criminal e assim criar ações para combater a criminalidade, como, por exemplo, intensificar o policiamento da região. Mas a nota enviada pela corporação não especifica o problema ali que nós mostramos na 411 Norte. O estoque do Banco de Leite Materno aqui do DF está abaixo do registrado no ano passado. A gente faz esse alerta porque é comum no início do ano haver uma redução. Mas a baixa na oferta de leite este ano está muito preocupante. A repórter Mônica Vieira foi até o Hospital de Taguatinga mostrar pra gente. Mônica, é com você. Pois é, Malta, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a doação de leite materno para todos os postos aqui do Distrito Federal, porque eles estão em baixa. Então, as mães que estão precisando aí de leite para amamentar os seus pequenos estão sentindo um pouquinho de dificuldade. Então, a gente vai falar desse assunto muito importante agora com a coordenadora do Centro de Referência de Banco de Leite daqui do Distrito Federal, Graça Cruz. Obrigada aí por aceitar falar com a nossa equipe. Qual que é o ideal para que o banco de leite esteja aí com a quantidade boa para atender essas mães que necessitam nesse primeiro momento? Bem, as mães precisam se dispor a doar, né? Porque a mulher que está amamentando o seu filho sem dificuldade, o bebê está ganhando peso bem, esse neném não tá precisando de outro leite ou do leite da própria mãe para ganhar peso ou para se desenvolver de forma adequada. E existem outros bebês que estão nas UTIs, os hospitais, que estão doentes, ou que a mãe está doente e não pode oferecer o leite para ele, que precisa desse leite materno, que a gente sabe que é o melhor alimento para todo recém-nascido. Graça, para manter o estoque numa quantidade que possa atender essas mães, porque nós sabemos aí que não é só para atender as mães que não conseguiram nesse primeiro momento produzir o leite para os seus filhos, mas tem aquelas que produzem, mas o filho não ganha peso. Então todas são auxiliadas por vocês nesses 12 postos que existem aqui no Distrito Federal. Atualmente, qual a quantidade e qual era o número ideal para que vocês não fiquem em baixa, como atualmente está? Não existe exatamente um número, porque a cada época, cada mês, nós temos uma necessidade. Por exemplo, nesse período de férias, acontece uma queda grande todos os anos, né? Porque as mulheres viajam, elas recebem família em casa, recebem visitas e não conseguem retirar esse leite. Então, nós temos conseguido, no decorrer dos anos, em torno de 15 mil litros, né, de leite doado, e a gente precisava até 20 mil litros para conseguir todos os bebês que a gente precisa, porque a gente também fornece para bebês que perderam suas mães, quando eles estão internados ainda, né? Muitas vezes acontece essa fatalidade. Existem mães que não podem amamentar os seus filhos por motivos de saúde, que também, enquanto estão internados, esses bebês recebem leite materno dos bancos de leite. Então, cada época do ano nós temos uma necessidade. Então, nesse momento agora, de dezembro e janeiro, com uma baixa que nós tivemos ano passado, em dezembro nós tivemos uma coleta de 19 mil litros. Esse ano foi só 18. Então, a gente viu essa queda e houve a necessidade de campanhas para melhorar essa coleta. Vocês querem mudar a realidade de 2022. Vocês conseguiram atender quantos bebês em 2022 e qual que é a expectativa para esse ano de 2023? Nós conseguimos alcançar 7 mil bebês, né? Nós fornecemos leite materno e auxílio para 7 mil bebês em 2022 e o nosso objetivo é 100% dos bebês, né, que estão internados nas UTIs, porque ainda existe algumas UTIs que o bebê não consegue receber leite humano, e o nosso objetivo é atender todos os bebês internados, 100% dos bebês internados nas UTIs do DF. Graça, as mães que estão produzindo leite e esse momento estão acompanhando a nossa programação, como elas podem ser doadoras de leite materno aqui para o Banco de Leite, que é referência aqui no Distrito Federal? Qual o passo a passo? Uma coisa muito importante é que ela esteja amamentando o seu filho exclusivamente com seu leite, ela esteja saudável, que tenha todos os exames do pré-natal, tenha feito todos os exames do pré-natal,
e que se disponha a ter o tempo de coletar o leite, né? Então, ela pode entrar em contato no número 160, opção 4, e vai dar o seu nome e os seus dados. O nome dela vai ser encaminhado para o banco de leite mais próximo da residência dela e ela vai receber a visita da equipe de coleta, que em Brasília é o Corpo de Bombeiros, né? Nós temos uma parceria com o Corpo de Bombeiros, que é de anos e que faz muita diferença aqui no DF. Então, eles vão até a casa da mãe, entregam o material que ela precisa para coletar esse leite e faz algumas orientações se ela tiver algumas dúvidas. E semanalmente, à medida que ela vai colhendo leite, a gente vai até a casa dela, coleta e entrega novos frascos limpos e esterilizados para ela coletar novamente. Para coletar esse leite, a gente encaminha uma touquinha, ou ela pode usar, se a mãe já quiser coletar e ainda não tiver, pode usar um lenço na cabeça para evitar que caia sujidades, cabelo, cílios, né? Uma máscara precisa usar. Ela lave a mão bem lavada com água e sabão até o cotovelo. E inicia a retirada, pode ser direto no frasco, identifica aquele frasco com a data e o seu nome e congela imediatamente. E à medida que ela vai retirando esse leite, ela vai colocando no mesmo frasco até faltar um dedinho para encher. Graça, vale lembrar que todas essas orientações são repassadas à mãe no momento em que ela se dispõe a ser uma doadora e vocês acompanham isso de perto, todo o processo para se tornar um processo sempre seguro e oferecer um leite aí que possa realmente trazer vida para a criança, para o bebê que esteja precisando no momento. Isso mesmo. Quando a gente recebe, cada banco de leite na sua região recebe o nome das mulheres que são moradoras da região. Nós entramos em contato com essa mulher, pegamos os dados de pré-natal, os dados de saúde dela, os dados pessoais, dados do bebê, né? E fazemos o cadastro dessa mulher e passamos a acompanhá-la. Então, a gente vê como é que está a saúde, vê como que está a amamentação, porque muitas vezes a mulher liga porque está com a mama muito cheia e muitas vezes é uma dificuldade de amamentação. E a gente também consegue atender essa mulher para as dificuldades de amamentação. Que no DF, em todos esses postos, bancos de leite e postos de colégio, nós fazemos também o aconselhamento e amamentação, a orientação, o apoio para essa mulher, para que ela mantenha a amamentação do seu bebê e assim consiga continuar doando por um bom tempo. O interessante é que vocês facilitam esse processo. A mãe não precisa se deslocar até um banco de leite próximo à casa dela. A equipe vai até a residência para poder facilitar e realmente contribuir com aquelas que precisam neste momento. Isso mesmo, ela não precisa, a gente leva o material que ela precisa, a gente faz as orientações pelo telefone. Se ela tiver alguma dúvida que não consiga acessar nada pelo telefone, aí sim, às vezes ela precisa vir aqui. Mas a grande maioria, 90% das mulheres são doadoras da sua casa. E aquelas mães que às vezes ficam receosas, né? Elas têm um certo receio de falar que não está produzindo leite, acaba criando um certo preconceito por não conseguir amamentar nesse momento. Elas podem procurar o banco de leite ou elas precisam passar antes por uma consulta? Qual que é o procedimento para a mãe que não está produzindo leite nesse momento e não tem essa facilidade de expor essa dificuldade? Bem, a dificuldade de produção de leite acontece quando há uma doença da mãe, um problema hormonal ou até também um estresse no pós-parto. Então, na maioria das vezes, as mães que já estão em casa e acham que não produzem leite, aí a gente orienta que ela precisa vir para a gente avaliar a mamada, avaliar a mama, avaliar a sucção do bebê. Nesses casos, a maioria das mães descobrem aqui que ela não estava com baixa produção, que ela estava só precisando de uma adequação no manejo. Então, a gente consegue resolver a situação de dificuldade de amamentação. E quando esses casos, quando há casos mesmo de mulheres com baixa produção de leite, né, que ainda existe em pequena quantidade, mas existe, ela é acompanhada até resolver essa situação. O leite doado, né, pelas nossas doadoras, que em 2022 foram mais de 6.000 doadoras no DF, ele é disponibilizado para bebês internados nos hospitais, nas UTIs, na UTI pediátrica, às vezes, até no alojamento conjunto, quando acontece da mãe nesse primeiro momento, né, não produzir, a gente ainda consegue fornecer leite para esses bebês.
Então, para levar para casa, para bebês que estão em casa, ainda há muita dificuldade. O nosso sonho seria esse, né? Que a mulher que tivesse com dificuldade em casa pudesse levar. Mas, no momento, a gente ainda não consegue. O leite doado pelas nossas doadoras é para bebês internados e doentes nos hospitais. É claro que vocês não fecham portas, né? A mãe chegou aqui, está com dificuldade, vocês orientam. No caso de orientar e realmente não produzir leite, vocês também têm todo um processo interno para poder amparar essa mãe, para ela não voltar para casa com o filho sem estar amamentado. Sim, com certeza. Essa mulher vai receber todas as orientações que ela precisa e encaminhamentos necessários para que ela consiga alimentar o seu bebê. Graça Cruz, coordenadora aí do Centro de Referência do Banco de Leite daqui do Distrito Federal, muito obrigada aí pela entrevista. É isso, Malta. Obrigada, Mônica. Malta está lá em São Paulo, mas a gente segue por aqui nosso jornal. Bom, continuando ali no assunto, né? Parece simples, mas quando os bebês deixam de se nutrir apenas no leite materno, né? Do leite materno, os pais começam uma saga para fazer a introdução alimentar dos pequenos. Quais comidinhas mais adequadas, em qual idade começar a dar papinha? A Kátia Gomes vai contar tudo isso pra gente. Eu vou ficar aqui prestando bem atenção nessa matéria. O primeiro contato das gêmeas, Helena e Esther, com os alimentos foi aos 6 meses de idade. Contato mesmo, com direito a comida na boca, no rosto e até no cabelo. A farra é de propósito e faz parte da introdução alimentar das meninas. A mãe adotou o método chamado BLW, que em português significa desmame conduzido pelo bebê. Ele propõe a autoalimentação desde o início, sem auxílio ou interferência dos pais. Era um método muito bom, porque o bebê desenvolvia um relacionamento com a comida, entendia a textura, o jeito, então isso foi o que mais chamou a atenção. E aí eu fui ver o que era, né, que é o tal do BLW, que é isso, né, o bebê comer em pedaços mesmo. E vale para tudo, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão. A mãe explica que toma todos os cuidados para que as gêmeas não engasguem com os alimentos. O risco de engasgo ele não é tão grande se você oferecer do jeito certo. Oferecer com o corte certo, com a textura certa, que é uma textura que dá para amassar com o dedo, assim. Quando você também oferece para o bebê quando ele está pronto para receber, né? Que é quando o bebê consegue sentar sem apoio. A aceitação das meninas foi mais rápida do que a Brenda imaginava. A avó das crianças, que é dentista, explica que esse método de alimentação também é importante para o desenvolvimento dos dentes. Se introduzir só com alimento pastoso, ela não vai ter a vivência dos alimentos mais sólidos. E com isso ela vai ter dificuldade mais na frente de mastigar alimentos com textura mais durinha. Esse método de alimentar os bebês tem feito sucesso na internet. E este outro tomando água na taça como se fosse gente grande. Olha que fofura! Antes de começar a introdução alimentar, a primeira preocupação dos pais deve ser com os utensílios. No caso da colher, por exemplo, o ideal é escolher uma mais plana ao invés de curva, porque essa daqui vai facilitar na hora do bebê comer. Outra preocupação muito importante que os pais devem ter é saber se o utensílio que ele vai comprar, seja o pratinho ou o copo, ele não tem bisfenol A, que é um componente químico que existe no plástico. E para saber isso é bem simples. Só olhar na embalagem, esse símbolo aqui, olha, BPA Free. Se tiver esse símbolo, isso indica que ele não tem bisfenol A. Com o passar do tempo, né, isso traz malefícios para a saúde. Inclusive já tem casos, estudos que demonstram puberdade precoce, doenças, tudo relacionado ao bisfenol A. O pratinho, a gente orienta que ele venha com a ventosa, tá? Para quando a mãe for colocar no cadeirão, vai ficar firme. O bebê, com um certo tempo, ele vai tentar tirar. E com a ventosa vai ficar colado e ele não vai conseguir, tá? E com relação às divisórias, a gente orienta que seja com divisórias para a criança poder ver o alimento, a cor, a textura desse alimento. A nutricionista explica que até 1 ano de idade, a criança não deve consumir nada industrializado. Recomenda que não inclua o sal, o açúcar nas alimentações e os temperos, sempre prezando pelos temperos naturais e não os processados, que eles contêm muitos aditivos, contêm muitos componentes que
não fazem bem para a saúde dos bebês. Mel, que também não é recomendado, tá? Devido ao esporo, né, a bactéria, que é do Clostridium botulino, e isso pode desencadear doenças graves. A especialista reforça que o método BLW, escolhido pela mãe das gêmeas, Helena e Esther, tem diversas vantagens. E as peneiras a gente também não recomenda, por quê? Porque o alimento, a criança precisa pegar esse alimento, ela precisa tocar, cheirar o alimento, é isso que a gente preza bastante na introdução alimentar. Por isso, não tirar as fibras, né? No caso das frutas, sempre oferecer as frutas in natura. Ai, que fofura! Bom, os cientistas da NASA anunciaram a descoberta de um novo planeta em que pode haver água, condição necessária ao desenvolvimento de vida. Ele está localizado em uma área que abriga outros corpos celestes, considerados habitáveis pelos pesquisadores. Ele é quase do tamanho do nosso planeta e está a 100 anos-luz da gente. Tem 95% da dimensão da Terra, provavelmente é rochoso, completa uma órbita a cada 28 dias e, o mais importante, está em uma zona em que é possível haver água em estado líquido, algo crucial para a existência de vida da forma como conhecemos. Esse é o TOI 700e, nome do novo planeta que ainda tem outros 3 vizinhos, o TOI B, C e D. Esse último também em uma zona habitável, descoberto em 2020 e com tamanho semelhante ao da Terra. Esse é um dos poucos sistemas que conhecemos com vários planetas pequenos e com possibilidade de desenvolvimento de vida, disse a cientista da NASA Emily Gilbert, na apresentação da pesquisa que usou o satélite conhecido como TESS. O equipamento foi desenvolvido especialmente para detectar exoplanetas, como são chamados os planetas fora do sistema solar. O TESS, que começou a operar em 2018, já identificou 285. Outros 6.000 esperam confirmação. A missão deve durar até outubro do ano que vem. Há um mês, a NASA concluiu o projeto Artemis 1, que fez uma órbita lunar não tripulada, com a intenção de retomar as viagens à Lua mais de 50 anos após o fim da missão Apollo. Para 2024, planeja levar astronautas. Neste ano, a Rússia, a Índia e a Agência Espacial Europeia também irão lançar missões semelhantes. Mas não são só os cientistas e astronautas que têm se concentrado na exploração do espaço. A SpaceX, do bilionário Elon Musk, planeja para o final deste ano a expedição Dear Moon, que em português significa Querida Lua. A intenção é levar 9 passageiros, entre eles um bilionário japonês, para dar uma volta ao redor do nosso satélite natural com um novo veículo da empresa, a espaçonave Starship. Todos de olho lá em cima, como caminho para alcançar outros mundos e dar mais um salto para a humanidade no espaço profundo. Imagina só. Olha, os calendários escolares de 2023 da Rede Pública do DF já estão disponíveis no site da Secretaria de Educação. As aulas começam dia 13 de fevereiro e terminam no dia 21 de dezembro. Para creches conveniadas, as aulas começam dia 27 de fevereiro. Mais informações pelo site educação.df.gov.br. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Um ótimo fim de semana. Sextou, né? Finalmente. Fica agora com SBT Esportes Brasília. Tchau!